Olá a todos, eu sou o Lucas Búfalo e bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu estou aqui com o grande psicólogo forense, professor, doutor Antônio Serafim. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Olá a todos, obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer aqui poder falar e discutirmos coisas Prazer é todo nosso. interessantes. Doutor Antônio, fala pra gente, né, com toda a sua experiência na psicologia forense, né, antes da gente entrar mais a fundo na psicologia forense, conta pra gente, o que te fez se apaixonar pela psicologia forense? Por que você escolheu essa área? Na verdade, desde. Talvez a pergunta seja mais ampla, por que é que eu me interessei pela psicologia, né? Então, quando eu era jovem, ela é adolescente, havia uma série que saía nas bancas de jornais, chamava Tudo Sobre Drogas. Então, eu tinha meus 15, 16 anos, eu gostava de leitura, e eu comecei a colecionar saía cada 15, acho que é quinzenalmente, saía essas revistas. Então eu falava lá de sistema nervoso central, o efeito das drogas, tira, a, interfere na expressão, na vontade das pessoas, e isso foi me mobilizando ali nesse sentido. E aí, por volta do terceiro ano, estava fazendo o terceiro ano e tinha um psicólogo dentro do colégio, eu fui conversar com o psicólogo, né? Então, poxa, entender como é que é psicologia, ele me trouxe assim, um panorama, né, do que era psicologia. Eu já me encantei com aquela questão, né, assim, de entender processos psicológicos, de entender como é que pessoas que vêm do mesmo ambiente, da mesma família, do mesmo espaço, pode ter comportamentos diferentes, expressar diferentes. Por que que diante de uma situação uma pessoa adoece, a outra não? Por que que diante de uma situação de estresse tem alguém que tem aquela prontidão para resolver, só tem aquele que fica imobilizado, tem aquele que fica paralisado? E toda essa dinâmica me trouxe, limitou muito essa questão. Então, quando eu entrei no curso na universidade, dentro da área da psicologia tem vários segmentos, né? Um deles é o campo da avaliação, da investigação psicológica, que é a área onde a gente vai tentar entender toda a composição dos processos, entender que existe uma estrutura biológica, né, chamado cérebro, sistema nervoso central, e existe o processo psicológico, que envolve pensar, analisar, sentir, né, que são os processos tanto da inteligência, os processos cognitivos, como memória, atenção, essas funções, a regulação emocional, como é que eu lido emocionalmente, e o comportamento. Então, tudo passa pelo comportamento, né? Então, assim, quando alguém age, a pergunta é por que que ele agiu assim, né? Então, essas questões sempre me mobilizaram, e durante o curso eu já, desde o início ali do curso, eu me identifiquei muito com essa área da avaliação, mas muito mais voltada à saúde, né? É tanto que eu tenho o paralelo da profissão, né? Então, eu trabalho tanto com a área da saúde quanto a área forense, né? Então, não são áreas divergentes, né? A gente usa os métodos da investigação psicológica para compreender o adoecimento, ajudar as pessoas, orientar as pessoas sobre suas dificuldades, e se há uma patologia, identificar que é a patologia, e orientar sobre o seu tratamento. Então, assim que eu tive a formação, eu passei 8 anos trabalhando na área da saúde, cuidando de pessoas, cuidando de crianças e tal. E por uns 8 anos que eu estava estudando, estudando, não, trabalhando, eu coordenava um ambulatório de saúde mental infantil, infanto-juvenil. Então, a gente recebeu um pedido havia umas secretarias intersetoriais, né? Então, Secretaria da Saúde, Assistência Social, com Justiça, e eles perguntaram na unidade que eu trabalhava se a gente poderia avaliar alguns jovens envolvidos com a antiga FEBEM, jovens com comportamentos, com atos infracionais, né, tal. E aí o pessoal se assustou, falou, não, vamos, eu sempre tive uma característica de aceitar os desafios, assim, né, não, vamos, acho que Sempre um aprendizado, né? exatamente, eu falei, eu brinco que eu tenho uma teoria que é uma única vez, a gente, vamos no restaurante, e se não for bom, a gente não volta mais, né, Sempre bom então, tentar, né? exatamente. Então, a gente abriu esse espaço e eu comecei a estudar. Então, vieram jovens com comportamento grave, né, do ponto de vista seja de um assalto à mão armada, até mesmo de um comportamento mais agressivo, mais violento. Então, isso começou a me chamar a atenção, né, outro nível e outro nicho de situação para entender. Até hoje eu estava trabalhando com pessoas com vários aspectos, né, depressão, ansiedade, quadros psicóticos, lesões cerebrais que alteraram o funcionamento daquelas pessoas. Eu ainda não tinha me deparado com essas questões. Já tinha lido algumas coisas, me interessava ali, mas quando eu comecei a estudar esses jovens, então eu falei, poxa, como é que pode, né? Por que que esse jovem tem um comportamento tão grave do ponto de vista da interação social?
do que a gente entende. Então, por que o cara chega a esse nível? Eu comecei a estudar, me interessar por isso. Então, eu comecei a aprofundar mais nessas questões. Nesse período, eu estava fazendo mestrado lá na USP, estava estudando dopamina, receptores dopaminérgicos, como é que a dopamina mudava o comportamento. Trabalhava com modelos animais, né? Eu trabalhava com pesquisa com ratos, então a gente alterava, tirava a dopamina, aumentava a dopamina, via o comportamento ali. E, paralelo, veio esse contato com essa população, que me chamou muita atenção. E aí eu comecei a estudar muito essa área. Então, aparece o termo psicopatia, termos como crueldade, transtornos mentais, violência, né? Então, isso me fez aí direcionar, né? Então, terminei meu mestrado, estava estudando esses jovens, e aí eu comecei a buscar espaço. Foi quando eu encontrei o Hospital das Clínicas. Eu já tinha feito a especialização, a residência no Hospital das Clínicas, né? E estava fazendo mestrado lá no campus. E aí eu voltei para o HC ali como um colaborador, um estagiário ali, junto com o pessoal da psiquiatria, 99, né? Faz um tempo. E aí eu comecei a estudar, tinha um núcleo, né? Não era um serviço, como é o núcleo de psiquiatria e psicologia forense hoje, né? Conhecido como NUFO, mas era um grupo de estudos. Tinha psiquiatras que estavam estudando, psicólogos que estavam estudando essa questão da violência. E aí eu me aproximei deles e comecei a acompanhar alguns casos. Então, a psiquiatria aí, eles me chamavam, vamos lá, a gente vai atender tal pessoa, vamos lá comigo, tá? E eu fui atendendo adultos, e aí foi me chamando muita atenção, assim, opa, tem mais coisas aqui. E aí eu pensei ao longo desse tempo por que não estudar o meu doutorado com essas características? E foi assim que eu fui engrenando nessas questões aí de investigar aspectos da área forense. Aí eu fui entender o que era psicologia forense, então entender que psicologia forense, por exemplo, é um guarda-chuva, né? Não é só a psicologia forense, ela vai desde a pessoa que trabalha no sistema prisional, como o pessoal que está dando apoio às populações que estão ali sentenciadas, como os profissionais que vão trabalhar em tribunal, como os profissionais que, por exemplo, no Brasil nós não temos, que é a psicologia investigativa, né? Que é aquela seção de profissionais que vão estudar perfil criminal, que vão auxiliar na investigação policial. Nós temos colegas com formação aqui no Brasil, mas nós não temos uma regulamentação dessa atividade, né? Então, nós não temos isso no rol das atribuições da psicologia no Brasil. Então, por exemplo, não há espaço num departamento de polícia científica para esse setor ainda. A gente espera que um dia venha de fato. A gente tem profissionais que têm alguma formação e colabora, mas efetivamente nós não temos o reconhecimento disso como uma atividade ainda regulamentada nesse sentido. Então, tem essa parte e tem a parte pericial, que é a parte que eu me especializei e me aprofundei, que é a parte quando você vai avaliar, examinar alguém dentro de um contexto jurídico, né? Quando há dúvidas sobre a saúde mental de quem cometeu um crime, geralmente um crime grave, né? Mas pode ser furto, pode ser fraude, né? É sempre que a justiça tiver uma dúvida sobre a sanidade mental daquela pessoa, se pede uma avaliação psicológica pericial. Então, eu me aprofundei muito na área das perícias. Isso fez com que eu acabasse iniciando, por exemplo, eu já estava ali no Hospital das Clínicas, dos anos 2000, começo dos anos 2000, eu trabalhava com uma área também já chamada neuropsicologia, né, que é uma avaliação que a gente une funcionamento cerebral, alterações cerebrais, transtornos mentais, impacto no funcionamento. Então, eu comecei naquela fase a já introduzir a neuropsicologia como uma prática dentro da perícia, porque antes era só a avaliação psicológica mais geral. Então, ali com alguns colegas, a gente começa a introduzir o termo neuropsicologia forense no Brasil também, que a gente começa a avaliar essas demandas todas aí ao longo desses 33 anos de profissão. E de acordo com todas as investigações do senhor, dos estudos do senhor, né, o que o senhor diria? Quais são as maiores motivações que levam indivíduos a cometerem atos de criminalidade hedionda? Quando eu pensei em fazer o doutorado, depois que eu tinha me aprimorado ali com relação aos adolescentes, eu comecei a estudar muita literatura e me chamou muita atenção a relação dos fatores de personalidade, né? Então, crueldade, sensibilidade, indiferença, manipulação eram termos muito utilizados, principalmente associados à ideia da psicopatia. E aí eu fui estudar psicopatia. E aí eu fui para os estudos mais complexos, porque eu desenhei um modelo de pesquisa onde uma das grandes características que se discutia muito de alguns crimes hediondos, principalmente crimes contra a vida, é a questão da
da insensibilidade, da psicopatia, né, dessas gravidades. E falavam muito que esses caras eram insensíveis, né? Os caras são frios emocionalmente. E eu comecei a estudar essas questões e a literatura diz isso. E são duas coisas diferentes. O cara é insensível e o cara é frio. Né? Insensibilidade é falta de sentimento ali, né? Frieza emocional é uma resposta fisiológica. Mas aquela distância. Isso, né? E o cara, assim, ele não... na hora que ele vai atacar, ele não fica ansioso. Ele não vai demonstrar tremores, ele não vai ficar gaguejar ali, ou vai ficar vermelho, branco, trêmulo, né? Ou vai ter uma sudorese, vai ter uma transpiração excessiva. Esses caras não têm isso. Eu falei, opa. Tem uma distância emocional, falta de empatia, certo? Mas por que acontece isso? Aí o que eu fiz? Eu desenhei um projeto, comecei a estudar, encontrei vários modelos de estudos, inclusive eu me baseei no modelo de estudos da emoção da Flórida, da Universidade da Flórida. Os caras tinham um modelo de imagens, né? Que eram imagens que tinham conteúdos agradáveis, desagradáveis e neutras. Então, por exemplo, uma caneca sobre a mesa não significa nada, né? A parte de um corpo mobilizaria, né? Sujeira gera reações de nojo, então ativa áreas cerebrais que respondem a isso. E aí eu desenhei um modelo e eu separei no estado de São Paulo, tiveram alguns de outros estados. Eu procurei no sistema prisional pessoas que tinham sido condenadas por homicídio e que tinham características de personalidade antissocial. Então eu encontrei ainda tinha o Carandiru, né? Ainda tinha casa de detenção ali na zona norte de São Paulo. Então tinha várias pessoas. Eu tive autorização da vara da execução para pesquisar essas pessoas. Então eu ia para os presídios, entrava em contato com eles, se eles tivessem disponibilidade, eles participavam da pesquisa. Então eu selecionei vários indivíduos com crimes graves. Então, assim, fez parte da minha amostra, né? Francisco de Assis Pereira, né? O Maníaco do Parque, o Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho, vários outros aí acho que uns 70 e poucos sujeitos. Então eu comparei esses caras que eram mais graves com outros que cometeram homicídio, que não tinha essa gravidade, e comparei com um grupo de pessoas que não respondiam processos prisionais. Só que eu usei esse banco, mostrava essas imagens, então essas imagens elas provocavam essas respostas fisiológicas. E eu media isso com equipamentos que mede respiração, condutância da pele e temperatura do corpo. Então, esse cara usava um eletrodo, eu mostrava a imagem. Mais ansiosa a pessoa fica, a isso, temperatura exatamente. aumenta. Então, você tinha aqueles marcadores. Circulação né? do sangue. Exatamente. Então, aumenta o volume de sangue, aumenta a frequência cardíaca, respiratória. Não, geralmente, quando você está ansioso, a respiração ela encurta, você fica... Né? Então, eu avaliei tudo isso nesses caras. Aí eu encontrei que, de fato... E aí tinha os instrumentos psicológicos também, sobre características de psicopatia e tal. E eu fiz isso de 2001, 2002 a 2004. Fiquei andando pelos presídios. Fiz isso em outros estados, né? Alguns estados eu consegui Rio de Janeiro. O senhor fez um trabalho bem de campo mesmo, bem científico e empírico. Exatamente. Né? Então eu fui estudar esses caras. E, de fato, a gente provou que esses caras têm um funcionamento fisiológico diferente dos outros, psicofisiológico, né? Então, principalmente numa situação de ataque, provavelmente as pessoas, no geral, elas vão ficar mais trêmulas, ficam, né? Mostra todo um... Defensivas. Isso, e mostra toda uma incômoda, uma inquietação. Esses caras não, ele vai ser aquele cara que vai chegar no banco, vai te conversar com você, vai te manipular, vai pegar a senha do seu cartão e você ainda vai dizer para ele, poxa, muito obrigado, ele é muito atencioso. Né? Então, da mesma forma, ele vai ter um comportamento mais violento do ponto de vista de um homicídio e também não vai demonstrar aquela explosão que geralmente a gente vê. Então, a minha tese de doutorado mostrou exatamente isso, que esses caras, de fato, do ponto de vista do nível de ansiedade, eles respondem muito diferente do resto da população. Como se o conflito fosse normal para essas pessoas. Exatamente, né? A gente tem uma área, né? A minha hipótese, a gente tem uma região no cérebro chamada amígdala cerebral, não são as amígdalas da garganta, são as amígdalas cerebrais que elas estão muito envolvidas com situação de medo, com aprendizagem de medo, certo? Com as emoções, com tensão, com estado de alerta, né? Então, geralmente, quando você identifica uma situação de alerta, ela te manda mensagem para você se defender. Então, o que a gente observa que nesses caras a amígdala ela pouco altera diante da situação de tensão, de ameaça, né? Então, aí isso explica muitas vezes que a gente fala, né, que alguém está numa situação de assalto ou de um latrocínio, o cara fala, olha, eu tenho família, não vai resolver, né? Se ele tiver a intenção de matar, exatamente, ele não vai ser essa fala que vai mobilizar. E é por isso que se explica que esses caras matam crianças, adultos, mulheres, idosos, de uma forma muito cruel.
E claro, esse é um dos fatores motivacionais, né? Motivacionais. As motivações são essas características, mas também você tem os roupantes daquelas pessoas que são impulsivas. Elas têm uma tolerância muito baixa à frustração. Então, numa situação de conflito, discussão, ele comete um homicídio. Ele não planejou o homicídio. Ele não saiu de casa para cometer mas ele tem uma vulnerabilidade para isso. Essa é outra motivação. A questão também do uso de substâncias, são fatores, né? Álcool, principalmente, são fatores que muitas vezes o álcool altera o funcionamento geral e aí a Pode ser uma pessoa... motivação extra. Exatamente, são os fatores exógenos, né? Aqueles que são externos, que favorecem nesse sentido. Então, raiva, vingança, explosividade e essas características emocionais, como baixa empatia, ausência de sensibilidade, são geralmente os fatores motivacionais, de motivação, né? Que criam toda a periculosidade. Exatamente, que agrava a complexidade do comportamento. Eu sempre falo assim, comportamento é uma causa, ele é uma resposta. A gente tem que entender o que provoca. Então, homicídio, o cara esquartejou. Ou o pessoal fala lá, ele mutilou o corpo e escondeu o corpo. Nossa, é muito grave. Não, grave é matar. Muitas vezes o esquartejamento, a omissão do cadáver é a resposta que ele dá para se livrar daquela situação. O pior já foi feito, né? Mas o direito discute muito isso, né? Ele provocou vilipêndio, né? Do Motivo torpe. motivo torpe, né? Eu sempre falo, não, o grave está na ação primária, Tirar a vida de alguém, né? Esquartejou era a forma que ele tinha de se livrar, né? Do corpo. Ou não, às vezes era uma configuração psicológica dele, ele precisava fazer aquilo, né? Então, são fatores muito complexos que não dá para se avaliar à distância. À distância você pode pensar qualquer coisa. Então, por isso que a gente precisa do profissional qualificado para entender e verificar ali dentro de um segmento lógico, fundamentado, com base científica, para explicar aquele comportamento. Até para tirar a generalização de que muitas vezes acontece com violência, que é a ideia de que transtorno mental gera violência, né? E a gente acaba criando estigmas e a sociedade acha que toda pessoa que tem um transtorno mental vai cometer A maioria das ato pessoas que têm violento. transtorno mental nem cometem violência, Exatamente, certo? exatamente, né? E quando comete muito mais a si próprio, né, do que aos outros. Mas a gente vive uma questão que a gente precisa enfatizar o tempo todo, do quanto a estigmatização da violência associada a transtorno mental acontece. Sim, né, doutor? Precisa fazer todo aquele trabalho de campo, que é o que o senhor fez, até aquele trabalho científico, você está lá entrevistando as pessoas do que aquela distância, assim que você chega na verdade. Exatamente. E essa vivência, né, esse empirismo pela Esse empirismo científico. praticidade, exatamente, ele te dá exatamente essa base, né? E claro, a ciência, eu falo que existe a profissão de todas as áreas, né? Então a ciência, ela produz conhecimento. Ela é o pessoal que pesquisa, que desenvolve, e ela produz uma série de informações que vai subsidiar quem está na linha de frente, quem trabalha. Então, um psicólogo que pesquisa, desenvolve um instrumento que avalia, por exemplo, inteligência ou avalia o índice de depressão, ele ajuda muito o profissional da clínica, porque ele vai encurtar vieses, né, muitas vezes. Então, isso é uma base. Sem a ciência não existe a profissão. Então, e muitas vezes as pessoas esquecem do estudo, né? Então se baseia ou se pauta em outras fontes que são complicadas do quanto essas fontes têm uma fundamentação, têm uma veracidade nesse sentido. E a ciência, ela é, antes de tudo, e claro que ela tem um objetivo de passar conhecimento, mas antes de tudo ela tem que ser pautada numa prática humanitária, né? Então o pessoal... E aí, com meus estudos, eu fui aprimorando essa questão e aí comecei a fazer muitas perícias, né? Então, eu brinco que sempre que aparecia qualquer crime mais grave em São Paulo, né? Quando eu estava no HC, eu brincava que o Hospital das Clínicas tinha duas vitrines de midiática, né? A primeira era o INCO, o Instituto do Coração, quando aparecia, o pessoal fazia um transplante de coração, os primeiros transplantes de coração, de fígado, aí o pessoal ia falar, nossa, fizemos um transplante, o cara tá vivendo. E o outro lado do midiático era o nosso lado da psiquiatria, que quando alguém cometia um crime grave, né, a gente tinha que ir para a imprensa tentar explicar por que aquela pessoa cometeu esse crime. Então, esse processo me deu muito conhecimento sobre essas questões. E claro, a experiência contínua, a exposição contínua te dá base de você predizer coisas, mas com fundamento, né? Não especulação, que é diferente, né? Então, quando você estuda, você já viu vários casos, você fala, alguém fala, tal caso é isso. Pelo análise da maneira como ele atua, não é.
né? Porque exatamente é a base científica que dá essa possibilidade de você discutir ainda, questionar coisas, mas nada supera a relação você e a pessoa, para você entender, para você ouvir o outro, para você entender as razões, entender. Então, claro, completa. Aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu tinha avaliado uma determinada pessoa, um colega, né, médico, chegou para mim e falou assim: Nossa, como é que você avaliou aquele monstro? E eu falei para ele: Mas eu não avaliei um monstro, eu avaliei uma pessoa que tem um comportamento grave. E a gente precisa entender sobre. Se a gente não entender, a gente não consegue prevenir, a gente não reduz danos, né? Porque o grande objetivo da ciência é exatamente isso. Vai além de um julgamento externo. É muito mais um Exatamente. entendimento interno. Exato. E a ciência ela tem que estar além e aquém da comoção social. Porque muitas vezes a própria sociedade, quando você tem determinadas condutas, ela exige que o profissional que vai avaliar estabeleça que aquela pessoa tem uma condição psicopatológica, tem um diagnóstico. Por que a sociedade exige isso? Porque se o profissional diz para ela: Não, ele cometeu o crime e não tem doença que explica o crime. É um absurdo. E isso afeta a sociedade, porque a sociedade precisa de um muro que separe o comportamento dela do comportamento do outro. E quando o especialista diz: Não tem esse muro, isso impacta a sociedade. Pode ser qualquer um de nós. Exatamente. A sociedade está dizendo isso. A gente está dizendo que qualquer pessoa pode cometer. E infelizmente Isso é isso. cria um medo. Sim. Uma histeria coletiva, um medo coletivo. Exatamente, porque, claro, você tem uma vulnerabilidade e dependendo de como as informações são passadas, isso influencia muito o comportamento, né, as reações. Né? Então, o processo psicológico ele é muito complexo. Né? E quando a gente fala de psicologia, funcionamento psicológico, a gente está falando exatamente dessa condição de que não é tão palpável. Né? Não é uma febre que uma aspirina, um Tilenol vai retirar ali, né? Então, a maneira como você pensa é diferente de como eu penso. O mesmo evento para nós dois gera percepções diferentes. A partir do momento que gera percepções diferentes, você analisa de uma forma, você expressa uma emoção de uma forma e você se comporta a partir desses dois. Eu, a mesma coisa. Então, isso explica porque que cada um de nós, diante da mesma situação, pode ter comportamentos diferentes. E muitas vezes para a família é impactante, porque se um filho, dentro do segmento da família, pratica um ato grave, do ponto de vista de violência, o primeiro impacto é culpa nos pais, nos responsáveis. E vem uma frase muito comum: mas nós criamos eles do mesmo jeito, nós demos amor do mesmo jeito. Sim, deram. Só que eles só não sabiam que são pessoas diferentes, que absorvem o amor diferente, que absorve aquele ambiente de forma diferente. Tiveram experiências diferentes. Exatamente. É que essa individualidade, são as nossas características individuais. Então, a psicologia é muito disso, estudar esses aspectos. Então, a psicologia é um campo muito grande que dentro das suas práticas, a avaliação psicológica é uma área que nos permite conhecer e investigar todos esses processos aí na busca de explicar o comportamento. Nem sempre é fácil explicar. Às vezes a gente pega casos que a gente olha um para o outro e fala: o que é isso? Quais são os motivadores disso? São complexos, não é tão simples. Às vezes a gente vê, hoje, né, com o mundo midiático, redes sociais, a gente vê as pessoas comentando, né? E às vezes parece muito simples falar, né? É fácil julgar externamente, sem fazer aquele trabalho de campo. Estabelecer um critério, não, isso é tal coisa, assim, né? Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso e um cuidado muito grande, né? Hoje eu ministro aula tanto para graduação como para mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu falo para os alunos: olha, olhar as pessoas não é fácil. Estabelecer critérios sem base nenhuma é ótimo. Você pode falar para a pessoa, né? Eu sempre brinco assim: você vê uma pessoa sentada no banco sozinha, se passar 10 pessoas, vão ser 10 comentários completamente diferentes. Alguém vai dizer que o cara está sozinho, o outro vai dizer que ele não tem o que fazer, o outro vai dizer que ele está esperando alguém. Né? Então, esse conjunto de percepção faz parte da natureza humana. Agora, a ciência não pode colaborar com a especulação, nem com as inverdades ou com as informações, né, sem bases, né, sem fundamentos. E muitas vezes nós temos colegas que acabam alimentando essa imaginário popular do fenômeno da violência e de outros aspectos. E doutor, com toda a sua experiência, se transtornos, né, mentais não são a principal causa, muitas vezes, quais são as causas internas e externas que o senhor viu que normalmente incentivam uma pessoa a cometer um crime?
Quando a gente estuda psicologia, personalidade, a gente estuda características individuais ou traços de personalidade. Então, um exemplo de um traço, extroversão, né? Eu sou extrovertido, introvertido. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade da interação, que hoje a gente chama de abertura à experiência, né? Eu sou uma pessoa que tem um traço mais obsessivo, eu sou mais anacártico, eu sou mais fechado, eu tenho uma concepção de que eu faço as coisas muito bem feitas, eu não gosto de trabalhar com ninguém perto de mim, porque os outros não fazem as coisas bem feitas, só eu sei fazer. Então, isso são características individuais. Essas características, elas tanto potencializam a adaptação social, facilita, como elas dificultam. Então, você imagina uma pessoa que tem uma característica que a gente chama de anacástico, aquela pessoa que tem uma necessidade de controlar o ambiente. Então, o controle vai ser, você tem que usar o que eu acho que é certo, você tem que fazer da maneira que eu acho que é certo, você tem que falar da maneira que eu acho que é certo. Então, quando eu funciono assim, não tem troca. Porque se o outro retrucar, tem conflito. Porque me ofende, né? Eu me sinto ofendido e me provocada por isso. Então, isso é uma característica, por exemplo, que pode, em algum momento, levar a pessoa a ter uma resposta. Os extremos, né? Que é a questão da posse e da dependência, certo, doutor? Que o Exatamente. senhor Então, que cunhou esses dois termos nessas duas divisões, né? sim. O senhor quer falar um pouco mais sobre isso? Então, assim, esse funcionamento pode levar a conflitos importantes, porque essa questão de posse, dependência, como você falou, ele pode ser muito preponderante no meu funcionamento. E eu não tenho recursos suficientes para flexibilizar, né? Não, peraí, o Lucas pensa diferente de mim, então ele vai fazer diferente de outro jeito. Então, mas o que é que nós temos de comum? O que nós temos igual? Né? Essa pessoa não consegue. Então, é uma pessoa fadada a ter conflitos no ambiente. Dependendo do extremo, ela pode ser altamente violenta. Ela pode ser violenta do ponto de vista físico, né? Ela pode ser violenta do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. Ela pode criar situações se você pensa num ambiente de trabalho, você sofre, o outro adoece, porque ela passa a ser muito cruel nas suas relações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento de crueldade, não é só o cara que vai lá e esquarteja. Mas a crueldade pode ser na privação, na exclusão, né, numa relação de depreciação do Não é outro. só Então, física, é psicológica também. exatamente. Então, você tem vários fatores. E, Que entra o bullying, né, doutor? exatamente. E quem sofre essa situação, muitas vezes pode ter uma resposta desadaptativa a essa situação. Eu posso reagir de uma forma desproporcional. Então, esses fenômenos são variáveis que podem interferir. Mas você também tem o crime praticado pelos ganhos, né? É interessante para mim. Eu sou uma pessoa que eu quero me sentir poderoso. Isso não é doença, né? Isso é o jeito de ser da pessoa. Então eu vou manipular você, eu vou explorar você, e eu posso até cometer um ato mais duro para obter aquilo que eu quero. E essas variáveis são muito delicadas porque elas não estão explícitas, né? Não é um DNA que você consegue, né, fazer um exame de sangue e identificar, esse aqui tem isso, esse aqui tem um nível, o nível de glicose X indica uma característica. Não, vai ser muito nas atitudes, né? E como essas atitudes elas estão sempre presentes, é muito difícil para as pessoas perceberem. Porque ela foi aquela criança que já vai sinalizando algumas características de mais egocêntricas, mais egoístas. Toda criança tem características egoístas, sim. A maturidade dela com a sociedade vai modulando isso. Ela vai entendendo que ela não vai conseguir tudo que ela quer. Mas tem crianças que permanecem isso. Tanto a família como as pessoas próximas se acostumam com aquele jeito. Ela sempre foi desse jeito. E desse jeito vai levar essa pessoa para uma vida adulta, onde ela vai ter muita dificuldade de lidar com os contrapontos, com essas questões todas. Que nada foi feito antes. Né? Exatamente. Foi então se desenvolvendo e... Então você tem isso, você tem... aí tem a vulnerabilidade, né? A pessoa que é mais sugestionável. Então, por exemplo, você tem pessoas que têm... a gente mede a inteligência, né? O famoso QI, né? O coeficiente intelectual. Então, a média de inteligência no mundo é entre um QI de 90 a 110. Né? Acima de 110 é médio superior, acima de 120 seria superior, e acima de 130, 100 e pouco, seria aqueles que eu chamo de altas habilidades cognitivas ou superdotados. Então a gente tem essa questão. Mas a gente também tem os que ficam abaixo da média. Então você tem ali entre 80 e 89, é o que a gente chama de médio inferior. É uma pessoa que tem um rebaixamento ali da inteligência, mas ele é só um pouco mais lento que os outros, mas flui naturalmente. Só que você tem uma categoria abaixo você vai ter de QI de 79 para próximo de 70, até 71. Por exemplo, quem está muito próximo de 71
a diferença ou limiar para uma deficiência intelectual é muito tênue. E essa pessoa é muito vulnerável. Então, a deficiência intelectual tira a crítica, tira a autonomia, tira a profundidade, tira a capacidade de eu avaliar algo com mais precisão e me torna muito sugestionável. Se alguém chega e me convence, eu vou executar muito fácil aquelas coisas. Então, tem muitas práticas criminosas que são realizadas por essas pessoas. São extremamente susceptíveis. Só que elas não têm deficiência. Mas elas têm uma condição que a gente chama de limítrofe. Elas são usadas, elas não são Exatamente. autoras mesmo. Exatamente.